Este é o canal As Quatro Estações UFMG e este programa integra a playlist Conversa Animal, realizada pelo Centro de Estudos dos Animais. Eu sou Regina Horta Duarte, professora da pós-graduação em História da UFMG, conto com o apoio do CNPq e da FAPEMIC. Como parte das atividades do Centro de Estudos dos Animais, este programa tem o objetivo de dialogar com pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, instituições e países que dedicam seu tempo, talento e seu entusiasmo aos estudos sobre os animais. E hoje a gente tem a honra de receber a Bruna Maris Batalha Ferreira. Eu vou compartilhar a minha tela para apresentá-la. Só um segundo. Bruna, a doutora Bruna Maris Batalha Ferreira, ela é formada em Direito pela Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, com mestrado em Teoria e Filosofia do Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com essa dissertação que eu estou mostrando aí, Vida Nua e Subcidadania, a construção da desigualdade sob o paradigma da exceção. Aqui é o campus da UERJ, e uma coisa que eu adoro passear em torno da UERJ, que são os passeios musicais. E eu sempre que vou, gosto de passear nos arredores para poder pisar nas notas, nos sambas e composições, né? O doutorado, ela fez um doutorado em Direito pela PUC do Rio de Janeiro. E nas duas ocasiões, mestrado e doutorado, ela foi orientada pela professora Betânia Assi. Durante o doutoramento, foi um estudante visitante na Birkbeck Universidade de Londres, com bolsa Print de internacionalização da CAPES, sob a supervisão da professora Bachak Ertur. Bruna é editora da... essa é a tese de doutorado, mas peraí. Essa é a Universidade de Birkbeck, em Londres. Isso aqui que eu queria. Ela é editora executiva da revista Direito e Praxis, que é uma revista Qualis A1 da área de Direito, e hoje eu estava visitando a página, vi as excelentes indexações dessa revista, na Web of Science, na Scopus, entre outras, né? Ela está disponível em acesso aberto em várias bases aí. Mas hoje nós vamos discutir, estamos aqui para discutir a tese de doutorado que ela defendeu recentemente, sob a orientação da professora Betânia Assi, que se chama Animalização Humana, Biopoder e a Besta Interior. Então, eu vou passar, depois da apresentação agora, então, a palavra para a doutora Bruna, para ela falar um pouco sobre essa tese brilhantemente defendida agora na PUC do Rio de Janeiro. Olá, professora Regina. Começar agradecendo muito pelo convite de participar da Conversa Animal. Foi uma honra receber o convite, enfim, poder participar do projeto. Espero trazer alguma contribuição aqui para a sua audiência. Bom, eu tentei pensar aqui, elaborar aqui um pouquinho sobre essa tese, né? Eu segui com esse interesse na questão da animalidade humana, assim, desde o mestrado, né? Isso foi uma coisa que eu carreguei, e foi durante ali o doutorado que a animalização mesmo foi se tornando esse interesse de pesquisa. Então, primeiro eu tive um contato com uma literatura mais da filosofia política, da teoria política, e que procuravam mostrar os modos pelos quais os animais eles apareciam e foram fundamentais para elaborações do pensamento político moderno, ainda que eles não fossem, na maioria dos casos, o objeto principal da análise desses textos. Então, mesmo quando a esfera do político, nessa tradição ocidental, ela estava sempre tratada como uma atividade antropocêntrica, possível somente em virtude das capacidades exclusivas dos humanos, né, de razão, produção de um pensamento abstrato, de fazer uso da linguagem, alguma compreensão do animal
era acionada como forma de pontuar essas diferenças e esse excepcionalismo humano. Então, enquanto os humanos tinham ali a razão, o animal era aquele compreendido como um escravo dos seus instintos, sem poder sobre o seu próprio destino. Essa distinção entre o humano e o animal, ela foi por vezes ali tomada como um axioma e nesse sentido realmente não inquestionada, né? Não foi colocada em questão. E me parece que até que os estudos animais de fato, né, em peso, eles começaram a produzir esse impulso e sem retorno, né, nas mais diversas áreas do conhecimento de colocar isso um pouco em questão. Então, nesse impulso que foi dada essa atenção às formas pelas quais os animais eles apareciam, eles eram definidos em textos seminais da filosofia moderna. E o que foi se delineando ali nesse caminho era que essa categoria animal, tal como ela era utilizada nos textos, ela fornecia pouca informação ou conhecimento específico sobre os animais. Então, houve o que a gente poderia talvez chamar de um desacoplamento dessa categoria animal, dessas criaturas vivas que comumente a gente chama de animais. E o que permitiu que fossem colocadas questões como o que se estava querendo dizer com o animal quando se falava do animal, como essa categoria ela foi usada, quais eram os objetivos disso, né? Os animais foram historicamente excluídos, né, como a gente sabe, não apenas da comunidade política e jurídica, mas também da comunidade moral, por muito tempo. E os argumentos para isso passavam justamente pelo fato de eles serem seres irracionais, movidos por instintos, incapazes de autocontrole, de fazer uso de uma linguagem humana. E aí o que foi se tornando cada vez mais relevante para mim, ali no curso da pesquisa, era essa proximidade que vinha sendo estabelecida ali pela produção teórica, né, de pesquisa entre os discursos que excluíam os animais dessas esferas e os discursos que excluíam outros grupos de humanos e aos quais foram historicamente negados direitos, liberdades individuais, participação política. Então, no âmbito dos estudos da democracia, alguns trabalhos eles têm mostrado como essas exclusões de grupos, né, mulheres, trabalhadores, negros, indígenas, crianças, dentre outros, foi historicamente justificada pela ausência, por exemplo, de autonomia, de autocontrole, dessa capacidade de autogoverno, né, de si, governo de si. Essa ideia de autonomia ela se torna uma pré-condição para a participação política num regime democrático. Então, considerando que as pessoas elas têm direito ao autogoverno, né, ter a sua esfera de decisões sobre si ali reservada, somente se apresentassem essa capacidade, digamos assim, de autogoverno, uma capacidade de fazer escolhas racionais. E essa ideia de autonomia, ela apontaria para a necessidade dos indivíduos estarem livres de coerções externas, então físicas e materiais, podendo exercer sua livre consciência, né, sem pressões de fora, mas também o que se pontua, assim, o que a gente vê eles estariam livres de coerções internas também. Então, aquelas forças irracionais que também estariam presentes no interior dos indivíduos, aqueles impulsos irresistíveis que impediriam o pensamento racional. Então, nesse sentido, eu me dediquei a buscar as formas pelas quais mulheres, mas também negros e povos indígenas, né, a forma como eles foram historicamente excluídos dessa comunidade política e jurídica com base, especificamente, num discurso que apontava para uma proximidade maior deles com os animais do que com os humanos. No caso das mulheres, mas, enfim, para chamar um pouco mais atenção, os estudos feministas eles foram fundamentais realmente para compreender, para elaborar modo como essa aproximação entre mulheres e animais tem sido mobilizada como uma forma de subjugação das mulheres, mas também dos animais. Então, diferente, por exemplo, de um feminismo ali, de matriz mais liberal,
que reivindica a separação entre mulheres e animais, argumentando que as mulheres seriam mais próximas aos homens, ao racional, do que aos animais. Uma outra matriz de pensamento feminista, né, que se intitula um feminismo cultural radical, procurou articular a animalidade imputada às mulheres e como ela serviu para sua exclusão, né, assim como uma grande parte para exploração e abusos também de animais, ela foi legitimada através da feminilização de animais, né, da exploração das fêmeas, dos animais fêmeas, né? Então, o que ia se estabelecendo é essa relação, né, entre a animalização das mulheres, sexualização e feminilização dos animais. E em relação à animalização das mulheres, a gente é muito perceptível, assim, a gente olhar para a linguagem, né, quando é usada de forma pejorativa, é o que a gente escuta, né, aquela aproximação com vaca, com uma porca, e dentre muitos outros, realmente um vasto leque, e que acionar, né, essas aproximações nem sempre estão se referindo a uma característica específica desses animais, né? O que revela, de novo, aquele desacoplamento realmente da categoria para os animais. Quando a gente chama alguém de cobra, né? A cobra não é uma cobra, um termo que a gente usa. Então, tem ali um outro sentido que não esse estrito de, talvez, biológico, de referência aos animais, né? E para essas abordagens ali dos estudos feministas, então a animalização ela realmente das mulheres seria vista como um instrumento de dominação do patriarcado. Diferentemente, né, por outro lado, e de modo bem geral aqui, da análise quando a gente analisa trabalhos que buscaram ali mostrar como a animalização foi um instrumento de subjugação de povos colonizados. Nesses casos, ele não aparece, aí não é um instrumento do patriarcado, né? Ele aparece como um instrumento do racismo. Enquanto que, se a gente olha para análises críticas do modo de produção capitalista, a gente identifica que o trabalho humano sob esse sistema, ele reduz os trabalhadores a uma condição animal, de mera sobrevivência biológica. Uma leitura que justamente sugere essa animalização humana como fruto dessa forma de trabalho nessas específicas sociedades. Então, o que eu fui identificando é essa fragmentação para compreender, né, como a animalização ela tem sido acionada por diversas estruturas de poder, e aí o enquadramento teórico, que eu achei muito profícuo para pensar como relacionar isso, foi o da biopolítica. Então, que, a meu ver, propõe, assim, permitir uma compreensão mais articulada e sistematizada dessa questão. Então, alguns estudiosas têm buscado articular os estudos da biopolítica com os estudos animais, né? O estudo da biopolítica ali da matriz, né, desde Foucault, com os estudos animais. E aí, a ideia de uma biopolítica das espécies é que eu acho que oferece essa chave que permite a gente tentar compreender e elaborar ali como que isso funciona, né? Como é que essas estruturas ali se relacionam através da animalização. E uma breve síntese ali, a gente poderia dizer, enquanto a biopolítica ela aparece quando o poder ele se torna biopoder, ou seja, quando o poder ele passa a recair sobre a vida, mais especificamente sobre a vida, a produção, o gerenciamento da vida das populações, das suas taxas de natalidade, das suas taxas de mortalidade, dentre tantas outras estatísticas que, né, são produzidas para fazer esse gerenciamento. A biopolítica das espécies ela busca apontar para as formas pelas quais, no momento em que a vida das populações ela se torna importante para o exercício do poder político, através de discursos, de tecnologias diversas, o que esses estudiosos eles vêm apontando é que esse exercício ele depende de uma constante divisão das espécies.
Então, ele depende de uma produção de diferença entre aquilo que é humano e aquilo que é animal. Então, que mostra uma instabilidade e não uma estabilidade nessas categorias. E eu acho isso me pareceu realmente muito, enfim, profícuo mesmo para tentar entender um pouco e, a princípio, até difícil de entender como isso poderia, né, se dar. O ponto de emergência dessa biopolítica das espécies, de acordo com uma autora que se chama Colleen Boggs, que foi muito importante ali para me ajudar, né, a compreender esse funcionamento, seria a experiência colonial, né, a partir do século XVII, especificamente. Então, a leitura dela foi a experiência colonial, e no trabalho dela ela trabalha com a experiência colonização da América inglesa, né, que o discurso das espécies, ou seja, o discurso sobre a esfera daquilo que é humano e a esfera de tudo aquilo que é animal, mas também os próprios animais reais, como eles eram usados, instrumentalizados, colocados ali em ação como uma forma de construir gênero, raça e as próprias ideias de humanidade e animalidade. No curso da pesquisa, da pesquisa da Boggs, né, ela mostra que a ideia de espécie, ela não seria uma categoria, espécie não seria uma categoria só biológica. Então, ela seria uma categoria sócio-histórica, então, que estava continuamente sendo redefinida para separar aquilo que seria humano e aquilo que seria animal. E o que me parece uma abordagem muito diferente do que a gente costuma ver realmente, não que ela tenha trazido essa inovação, mas ela contribui com esse coro de mostrar como esse discurso não dá para limitar esse entendimento, né, das espécies ali em termos biológicos. Um exemplo que ela mostra, né, de como isso é negociado ali, essas fronteiras entre humano e animal, desse discurso das espécies, é a legislação colonial, que passou a criminalizar a prática de bestialismo, que é a relação sexual entre humanos e animais, o que levou diversas pessoas ao julgamento e à condenação à pena capital, não só das pessoas, mas também dos animais envolvidos. E ali é justamente esse o argumento, né? O que estava sendo negociado com essa criminalização são essas fronteiras entre o humano e o animal, entre a ordem civil e entre a ordem natural. E, ao mesmo tempo, é um estabelecimento dessas distinções, mas de uma forma muito instável, porque, ao mesmo tempo que se separa, ficava muito clara a possibilidade de transição de um para o outro, né? Que seria justamente a animalização humana. Se você tem categorias muito estanques e intocáveis, não há muita possibilidade, mas se você tem um modo ali de compreensão que permita, né, esse balanço, digamos assim, essas categorias se mostram não tão estanques, assim, não tão distintas, né? E aí a biopolítica das espécies, né, a gente poderia entender assim de uma forma mais organizada, ela posicionaria humanos e animais em uma grade de espécies. Então, ela é formada por 4 categorias, posições, que seria do humano humanizado, do humano animalizado, do animal humanizado e do animal animalizado. Uma das coisas também que me moveu muito com essa perspectiva desse enquadramento teórico é que, apesar de e ali eu privilegiei na preocupação com a animalização humana, não há realmente um privilégio no sentido de mais consideração aos humanos. Fica muito claro que os animais também são capturados por essa lógica, então tem toda uma distinção entre diversos animais, há toda uma seletividade de tratamento, então ele permite essa consideração ética também, né, de como humanos, mas também animais são enquadrados e movimentados ali nessas situações, nesses encontros. Então, nesses encontros entre humano e animal, é ali que eles são produzidos, né? Não são categorias a priori ao encontro. É ali
na situação que você consegue ver como é que a relação de poder funciona, né? De modo que não há nenhuma segurança de que um humano seja sempre considerado e tratado como humano. E às vezes talvez um exemplo seja um pouco a gente pensar alguma figura que aqui possa exercer um papel em diversas situações muito superior, mas se você vai para um outro país, uma Europa, uns Estados Unidos, você deixa de ocupar esse espaço, né? Você tem outras relações ali, é outro realmente outro encontro que acontece, então não há uma segurança dessas posições. E essa instabilidade é justamente o núcleo que seria dessa biopolítica das espécies, né? E são essas operações que eu vejo ali, uma delas, pelo menos, sendo a da animalização, né? Essa possibilidade de animalização dos humanos. Uma questão que se apresentou ali para mim no curso da pesquisa era de entender a animalização nos termos, a partir do momento que eu entendo a animalização nos termos, né, da biopolítica das espécies, isso implicava em reconhecer que ela teria surgido, portanto, com a modernidade colonial. Então, passando a ser um instrumento de dominação, de gerenciamento de populações a partir dali, desse momento. Se a gente toma principalmente essa leitura da Vox. E aí o problema é que eu havia entrado em contato com outros trabalhos, muitos no campo da história, das relações entre humanos e animais, dentre os quais especificamente o da Joyce Salisbury. E diante do trabalho dela, essa equalização desse recurso da animalização, não no sentido individual, né, mas nesse sentido de estruturas coletivas, né, gênero, mulheres, né, não das situações mais particulares. Essa equalização dela com a emergência de uma moderna biopolítica das espécies ficava um pouco problemática, porque a Salisbury me trazia outras situações e que eu precisava enfrentar, uma vez que eu já tive o contato ali, realmente não me parecia, não tinha como, era incontornável ali, diante do que eu estava tentando produzir. O trabalho da Salisbury, ela mostra, em diálogo com vários outros trabalhos mais pontuais, né, de temas menores, assim, que muitos séculos antes do colonialismo, a animalização ela havia sido colocada em prática, né, contra mulheres, contra trabalhadores, contra judeus, mas não só. Esses foram os principais assim que eu elegi para, enfim, tentar articular esse deslocamento, né, temporal, digamos assim. Então, ela argumenta que essa ideia de uma animalidade humana, ela emerge, ela tem um ponto de emergência histórico, né? Ela não é uma ideia que percorreu da mesma forma todos os períodos, 2, 3, 4 mil anos. E ela atribui uma especificidade muito grande em razão da dominação, da predominância realmente do cristianismo, né? Assim, ela mostra mudanças que não tem como, né? Uma doutrina que realmente coloca assim uma superioridade humana, uma dominação humana sobre animais e os reflexos disso, né? E aí ela pontua nessa emergência histórica a partir do século XII, do século XIII, quando toda uma literatura de fábulas, dos bestiários medievais, poemas medievais, em vários outros tipos, gêneros, né, literários, eles passam a produzir, a utilizar os animais como exemplares humanos. Então, o intuito ali é de utilizar os animais para ensinar os humanos como eles deveriam se comportar. E isso mostrava também uma mudança desses próprios gêneros literários, que antes eles tinham outros usos, outras formas, e todos vão assumindo meio que esse papel de, talvez a gente possa chamar de disciplina, de como se deve agir e se comportar. Então, em termos históricos, a animalidade ela emerge ali se a gente pensar com a Salisbury, como a besta interna.
que deve ser domesticada. Essa ideia ela chama de beast within, besta interna, como a gente poderia traduzir. E essas experiências de animalização desses grupos, elas foram acompanhadas por mudanças ali da sociedade, culturais muito relevantes, períodos muito conturbados, que começavam a colocar em marcha todo um modelo de sociedade que a gente talvez viria mais tarde a conhecer como as sociedades ali modernas que, enfim, até os dias de hoje, assim, né, se conformando, não tão nessa linearidade, mas a gente começa a ver alguns aspectos que é possível a gente fazer, traçar uma persistência, né, de algumas compreensões, enfim, e organização social. E aí é nesse sentido que, diante de muitas revoltas, levantes de trabalhadores, grande número da presença das mulheres em diversas ocupações profissionais, da resistência, né, resistente heresia ali dos judeus em relação à doutrina cristã, que esses grupos eles foram alvos de intensa animalização, presentes nas fábulas, em panfletos, nos vestiários, nos sermões dos padres, que são as exemplas, dentre outros meios. E isso me levou a compreender a animalidade, essa ideia da besta, né, interior, como uma técnica do poder político, do poder pastoral ali, que justamente ela oferece as condições para que essas animalizações pudessem acontecer e que colocava em marcha um discurso sobre o governo de si, mas também sobre o governo dos outros, né? Isso justamente no momento em que já estava em curso ali essa constituição dos estados, essas centralizações políticas que viriam mais tarde assumir esse modelo, né, de Estado moderno, enfim, o modelo que a gente tem hoje. Então, discussões sobre governo, sobre soberania, elas estão muito presentes nesse período. A Salisbury, portanto, ela mostra como o uso dos animais, né, como exemplares humanos, implicou numa mudança na forma como as pessoas percebiam a si mesmas e aos outros. E como nesse período, né, e nos longos séculos seguintes, diversas imagens foram mobilizadas que revelariam que essa separação entre humanos e animais, que foi tão bem assegurada pela doutrina cristã por tanto tempo, ela começava a ruir, esse paradigma, né? Diante de uma crise das distinções, que fazia com que essas fronteiras entre os humanos e os animais fossem justamente obscurecidas, a partir principalmente do momento que você desloca um animal para dentro, né, do humano. Ali realmente fica uma outra compreensão, é uma outra forma, né, de estabelecer essa separação entre um e outro. E elas foram obscurecidas, foram sendo obscurecidas essas fronteiras, através de muitas formas que a Salisbury cita, que são muito interessantes, com a emergência dos seres híbridos, dos monstros, que cada vez mais vão tomando ali os imaginários, né, das sociedades que ela está analisando, das possibilidades de metamorfose, e que ia dando prova de que os humanos eles poderiam se tornar animais, e que os animais talvez pudessem também se tornar humanos. Então, mostrando um pouco esse desmoronamento realmente de um paradigma cristão que conseguia ou procurava muito manter essa separação e superioridade, né, dos humanos sobre os animais, e o que legitimava a dominação humana sobre os animais. Então, eu acho que a relevância, né, de compreender como a animalização opera, quais são os seus fundamentos históricos, quais experiências a gente pode enquadrar assim, nessa mesma compreensão específica de animalização, todo esse repertório de imagens, linguagem, de práticas. Isso a Boggs argumenta, e eu endosso totalmente, assim,
essas imagens, linguagens e práticas, elas são constantemente reatualizadas. Foram utilizadas no repertório ali colonial e são ainda hoje reatualizadas e utilizadas, né? Realmente um repertório ao qual se recorre ainda muito. Qualquer 10 minutos, talvez 20 minutinhos de rede social, você vai se deparar com alguma forma. Alguns eventos trazem isso muito à tona, mas de alguma forma você está vendo ali a animalização ser operada, né? E aí eu tomo de empréstimo o exemplo da Boggs, né? Só para deslocar realmente para um momento mais presente, quando ela analisa, né, sob as lentes da animalização, mas que ela chama de bestialização, por conta do termo histórico mesmo, as fotos lá dos iraquianos detidos em Abu Ghraib pelos soldados estadunidenses que praticaram as mais diversas formas de violência, né? E que você vê todo um repertório realmente de animalização ser utilizado. Ele está ali, né? Há todo esse sentido ao qual você pode recorrer para se gerar situações ali de subjugação. Então, o que faz a gente pensar que essa animalização só faz sentido realmente dentro desse paradigma muito específico de relação entre humanos e animais, de superioridade, né, dos humanos sobre os animais, essas categorias humano e animal, tal como elas foram, enfim, têm persistido, né, por tanto tempo a se estabelecer nessa relação. E é nesse sentido, nesse paradigma, que faz sentido toda essa mobilização de repertório. Se a gente se desloca para algum outro em que a animalidade não é uma situação, uma condição negativa, talvez, acho que ali a gente não faria nem sentido, né? Então, tem esse limite, né? Mas que ainda produz muitos efeitos, né? Não é uma questão só de linguagem, de imagem. Essas linguagens, essas imagens, essas práticas produzem efeitos muito concretos, né? Seja quando a gente fala da negação de direitos, até realmente a legitimação de violências das mais diversas. Assim. Então, por isso acho que ainda é um tema que a gente precisa assim, pensar e ver o que a gente faz com ele. Acho que é isso, professora. Muito obrigada, Bruna, por sua exposição. Uma coisa que me impressionou muito no seu texto, além de ser bem escrito, quando eu comecei a ler, eu não consegui parar, é o fato de que você tem um esforço intelectual muito cuidadoso de sistematização do tema, que é tão complexo, que é tão multifacetado. Então, você oferece um aprofundamento muito sistemático, muito bem cuidado, né? Uma gama de autores muito variada, uma discussão, digamos assim, de muitos autores, de muitas perspectivas, com uma leitura muito aguda, né, do tema e que realmente faz o seu trabalho um trabalho muito relevante. Né? Eu vi sua pesquisa, é engraçado, a pesquisa de doutorado, essa que nós estamos falando dela agora, ela ainda não está disponível no repositório de teses, mas a de mestrado, sim. Eu até aí encontrei hoje, na hora que eu estava preparando aqui, defendido em 2017, ela está disponível online. E nela, você privilegia a questão da injustiça social, dialogando com o conceito de vida. Você até citou isso no início da sua fala, do filósofo Giorgio Agamben. Como é que foi o caminho dessa reflexão, né, para o tema da animalidade? Você pincelou aí, mas eu queria que você falasse um pouco da animalidade e da animalização. Como é que foi o caminho do mestrado, da justiça, da injustiça social a essa questão da sua tese de agora? Bom, professora, o Agamben, ele ali naquele momento ele me ofereceu realmente um modelo teórico ali, filosófico, que necessariamente me levou a essas questões, apesar de eu ter voltado ao Foucault na tese, né? Senti essa necessidade, achei que o Foucault tinha muito ali que
talvez a gente estava deixando de chamar atenção para essas discussões, né? Mas, talvez organizar aqui um pouco, né? Como eu cheguei ali no Agama especificamente. Um dos problemas que ele, o filósofo, né, italiano, Agama se colocou nos seus trabalhos foi o de pensar em como teria sido possível a transição entre estados democráticos para estados totalitários na experiência do século XX, né? Da Alemanha, da Itália, justamente no momento em que se acreditava estarem consolidados direitos e liberdades do cidadão. Então, ele tem ali um problema de pensar como foi tão fácil, que estruturas puderam se reajustar tão rápido e se colocar em estados totalitários, né? Então, para enfrentar essa questão, ele se propõe ali a submeter à crítica um dos principais conceitos do pensamento ali, político moderno, que é o conceito de soberania. Para isso, ele dialoga diretamente partindo do Foucault, né, mas dialogando diretamente com o Carl Schmitt, sobre os paradoxos da democracia, né, que ficaram condensados muito numa famosa frase do Carl Schmitt, que diz que o soberano ele é aquele que está ao mesmo tempo dentro e fora do ordenamento jurídico. Então, o soberano é aquele ao qual o ordenamento jurídico reconheceu o direito de instituir o estado de exceção, que é justamente a possibilidade de suspensão do próprio ordenamento, que lhe conferiu o direito de suspendê-lo. Nesse sentido que o Agama ele vai argumentar que essa estrutura da soberania, né, se submete ao ordenamento, mas ao mesmo tempo se coloca numa posição que pode suspendê-lo, então é um dentro e fora, o que ele chama de estrutura da soberania, que implica nessa simultaneidade do estar dentro e submetido ao ordenamento e estar fora e poder suspendê-lo, seria o que ele chamou de uma estrutura de exceção. O que para Agama significa dizer que aquilo que está aparentemente fora, excluído do sistema, na verdade, ele nunca está fora realmente. Esse excluído não é um fora. A exceção, essa estrutura dessa relação, em contraste com a norma, ela seria uma forma de relação que inclui alguma coisa através da sua exclusão. Então, não existe um fora do ordenamento. Ele está sempre... ele abarca tudo, mesmo as situações de exclusão. Então, isso deixa de a gente pensar, talvez, que são falhas ou erros de um ordenamento, de um sistema, que por isso, né, há exclusão, e você coloca a exclusão dentro, falando a própria operação do sistema parte dessa exclusão. Então, de acordo com essa leitura, né, ali dentro do ordenamento jurídico, não faz sentido dizer que há uma exclusão de pessoas, de espaços, de direitos, ou que onde o poder político não chega, né? Ele chega, mas a forma de relação que ele estabelece com eles é outra. A exclusão é uma forma de relação, é uma forma de incluir por exclusão. E aí ele insere no bojo das democracias modernas, ele identifica ali que é justamente quando as democracias modernas se constituem, que no centro delas está justamente a possibilidade de suspender todo o sistema. Antes das democracias modernas não havia essa possibilidade de declarar estado de exceção, estado de sítio. Ela só surge com as democracias. No próprio seio, né, do ordenamento democrático, você tem essa possibilidade. Em outra chave de discussão, o Agama está ali argumentando que o estado de natureza, por exemplo, aquele do qual Hobbes e tantos outros falavam, ele sobrevive na figura do soberano, que vai decidir se você mantém o ordenamento jurídico, a ordem civil, ou se você suspende. E aí, sem essa ordem jurídica, a gente estaria nesse estado de natureza. O estado de natureza ele deixa de ser exterior ao direito, nessa leitura que o Agama faz. O anterior, né? Ele veio antes, e aí houve a Constituição, o contrato social, e aí estabeleceu-se a comunidade política.
e ele passa a ser compreendido como um princípio interno do Estado. Ou, em outros termos, a gente pode dizer que o estado de natureza ele deixa de estar localizado, por exemplo, no Novo Mundo, e ele passa a estar localizado dentro das próprias sociedades ali europeias. Então, não é um fora, né? Ele é reconhecido como dentro das próprias civilizações ali europeias. E aí o que muito me interessou quando ele traz toda essa questão, essa articulação, essa estrutura da exceção, esse dentro e fora, é que com esse enfoque, quando ele elabora sobre essa questão da estrutura da soberania, ser uma estrutura de exceção, ela está ligada, em última instância, à relação entre o humano e o animal, tal como ela foi elaborada pela tradição política do Ocidente, e que para o Agamben revela justamente um caráter metafísico da política ocidental. O Agamben identifica uma tentativa constante nessa tradição justamente de separar o que é o humano do que é o animal, atribuindo primeiro a capacidade que a gente falou de linguagem, de uma forma de vida política, em distinção a um animal que não tem o poder da linguagem, né? Ele emite sons, ou não tem uma vida política, tem uma vida meramente biológica. E aí, essa relação entre o humano e o animal, o Agamben revela também essa estrutura de exceção, que ele identificou ali, né, no modelo político da soberania, mas também seria constitutiva dos próprios, digamos, indivíduos. O Agamben ele não identifica a separação de um e outro, né, como se entre humano e animal, mas ele vê uma imbricação, justamente assim, é uma separação impossível, que a todo momento se tentou fazer, e isso só levou a violências, a problemas muito graves de uma tentativa de separação de algo que é inseparável. Uhum. Então, como você vai pensar uma vida política se você não pensar também na vida biológica, que justamente é o que sustenta a possibilidade de precisamos estar vivos, digamos assim. Então, ele tenta articular essa separação entre humano e animal da mesma forma que ele pensou ali na soberania, com essa constante separação entre algo que é realmente inseparável. Então, apenas metafisicamente seria possível conceber essa separação, porque a vida política ela depende, né, assim, da vida natural, não tem como fazer essa separação. Ou a gente pensar uma linguagem, né, a linguagem humana, pensamento abstrato, mas a gente não, isso ele está pensando na fala, né, na linguagem de fala, não tem como falar assim ali ou emitir o som, né, o vocal. Então ele vai tentando trabalhar justamente para mostrar essas separações impossíveis e que, né, foram, enfim, articuladas com propósitos e continuamente incorriam em situações de exclusões, né, e violências. Então, ele toma o conceito ali de vida nua do Walter Benjamin, que encara esse conceito, e aí para fechar, né, enquanto ele está pensando a soberania, trouxe a mesma estrutura para pensar o humano-animal, e aí ele encarna essa compreensão que ele está tendo entre esse dentro e fora, né, no nível do indivíduo, numa figura jurídica que é o homo sacer, o homem sagrado. Foi uma figura jurídica do direito romano e que ele justamente operaria nesse entre. Ele não ficaria nem sujeito ao ordenamento jurídico, nem à ordem do sagrado. Então, ele fica também num espaço em que, se ele fosse assassinado, não seria considerado homicídio, porque ele não está, de fato, dentro do ordenamento jurídico, mas o sacrifício dele também não chega a ser um sacrifício ritual, do que é da ordem do sagrado, também não é. Então, ele vai tentando fazer essa relação entre essa figura do soberano e essa figura do homo sacer, a partir dessa estrutura do que está dentro e está fora, e ele passa justamente por essa questão, né, do humano e do animal, e foi isso que foi me dando os primeiros, enfim,
Capturou. acho que materiais para ir pensando um pouco sobre isso, né? Uhum. E só para concluir, o outro ponto dele é que ele traz a citação ali do Foucault, que o próprio Foucault, numa apresentação na faculdade nos Estados Unidos, ele fala com os próprios termos, né? O que ele está identificando ali na análise dele de biopolítica é uma espécie de animalização dos homens. Então, foi um pouco a partir desses rastros e vestígios do Foucault, mas também com a elaboração do Agamben, que eu fui me engajando um pouco com essas duas temáticas. Não sei se ficou muito estanque ali o que eu tentei trazer, mas seria mais ou menos por aí. E assim, tanto no seu trabalho como na sua fala, eu noto um enfoque interdisciplinar muito grande. Então, você dialoga com a filosofia, se você dialoga com a teoria política, com a história muito fortemente também, né? Vários autores da história. Mas a sua formação é toda em direito, desde a graduação, né? O que você pensa, quer dizer, para a questão do estudo dos animais, qual você acha que é, digamos assim, o principal enfoque, o olhar especial que o direito pode trazer? Foi invadido por um animal aqui. Jujuba, ela pulou. Que o direito pode trazer para a questão, para a discussão em torno dos estudos dos animais, né? Não só da animalidade, mas como você acha que o direito se insere aí, né? Além, obviamente, além da questão óbvia do direito dos animais, que tem sido discutida, mas em termos assim do enfoque de uma pessoa formada em direito, qual você acha que desse meio interdisciplinar que você criou, mas qual que é o seu, né? Sim. Eu vou responder, mas antes eu vou inverter um pouco a pergunta, por quê? Eu acho que os estudos animais eles fizeram muito mais pelo direito, digamos assim. Vou tentar falar, elaborar um pouquinho do direito, né, com a contribuição, mas acho que a questão animal trouxe para o direito, assim, foi muito importante, assim, realmente chacoalhou um pouco as bases de um modelo que não dava conta, que era limitado e que, enfim, trazia muitos problemas, né? O direito moderno, ele especificamente com essa ideia de sujeitos de direito, né? Sujeito de direito foi um modelo jurídico construído a partir dessas bases racionais, né, humanistas. Então, um modelo muito específico, né, dessa categoria, sujeito de direito. E aí, historicamente, a gente vê que muitas pessoas, muitos grupos foram excluídos realmente dessa categoria. Assim. Ela não surge sendo uma categoria que dá conta de incluir, enfim, só com muitas lutas e críticas e puxa daqui para você conseguir abrir, né, um pouco essa categoria tão fechada. E eu acho que quando você traz a questão animal para dentro, para pensar, né, essa questão dos sujeitos de direito, ali você abala muito fortemente essas bases e que, como eu havia mencionado, elas não serviram só para a exclusão dos animais, mas também para a exclusão de pessoas, né? Então, a gente vê que é muito maior ali, realmente, talvez seja o problema. Quando os estudos de animais eles colocam em xeque essa ideia, né, do sujeito de direito, só quem é um indivíduo racional, com decisão moral, é que pode ser sujeito de direito, a gente não consegue expandir para que um cão ou que um rio eles possam ser sujeitos de direito, né? Então, eu acho que isso foi uma contribuição assim muito grande desses questionamentos, de colocar realmente em xeque essas bases racionalistas, humanistas, que com críticas muito bem elaboradas, como, enfim, foram feitas por tanto tempo, não se sustenta realmente mais, né? Então, eu acho que essa contribuição para a gente foi muito maior, de realmente recolocar. Mas se a gente pudesse pensar ali o que eu acho que o direito pode fazer, né, para a questão dos estudos,
talvez pensar que justamente a própria essência da ideia do ordenamento jurídico, de proibir comportamentos, impor proteções, e não, diferentemente de uma discussão moral que a gente possa ter, eu acho que ele consegue essa força do direito, que só o jurídico, né? O jurídico tem isso, e não estou dizendo ali de uma força que a gente possa questionar toda a violência do direito. Você tem umas formas de tentar produzir pelos poderes, por processos, com debates, produzir essas proibições e essas proteções e conseguir que elas sejam, né, colocadas em prática. Então, acho que isso é um aliado muito grande, muito importante, que a gente não tem como abrir mão, ainda que a gente pense em outro modelo, para a gente tentar parar realmente violações, explorações, que eu acho que cada vez mais há um maior consenso de que não tem lugar hoje, né? Talvez algumas discussões sejam mais difíceis, mas outras, acho que hoje há muito mais acho que está muito claro que não se tem como mais conseguir, não se permite mais, né? E aí eu lembro dos exemplos também da Bolívia e do Equador, que são muito importantes para a gente, em termos de modelo, né? Porque eles produziram assim, mudanças fabulosas, realmente, de modelo de Estado, de constituição, de ordenamento jurídico, muito diferente desse com o qual a gente está habituado. Então, eles abraçaram o pluralismo jurídico do texto constitucional, então, como uma forma de reconhecer todo um outro ordenamento indígena, digamos assim, jurídico, que havia sido desconsiderado, né, no modelo constitucional. É um modelo que vê quem são os sujeitos, quais são os direitos, quais são as liberdades. É isso. O que está fora disso não tem proteção, não tem valor jurídico. Então, eles conseguiram trazer isso para dentro, reformular esse direito, e aí sim eu acho que o direito pode fazer, né, algo pela questão dos animais. Dentro desses ordenamentos no Equador, por exemplo, um rio, ele foi considerado, sujeito de direito. Assim como na Bolívia, você tem uma jurisdição indígena para além da jurisdição comum ordinária e que tem como marco a cosmovisão desses povos, né? Então, esse outro direito já submetido à crítica, esse outro modelo, eu acho que sim, ele tem muito a oferecer. O outro que a gente ainda luta, né, ainda questiona, eu acho que, na verdade, ele tem mais aqui, ele que tem mais que ouvir realmente os estudos animais, e ele recebe a contribuição maior e talvez contribui menos. Enfim, acho mais ou menos isso. Muito interessante. Até tem um pensador, que é o Acosta, agora não estou lembrando, que participou muito da constituição desse projeto, né, constitucional. Eu já assisti uma palestra dele. Na sua tese, você também, no final, você explora um pouco alguns impasses, né? Quer dizer, uma vez constatado essas questões e a profundidade delas, o impacto delas na nossa vida, como elas são reatualizadas, da animalidade, da animalização, você apresenta dois caminhos que você começa a pensar, né, em caminhos, e você apresenta o esboço de duas possibilidades para romper com esses impasses. Numa primeira, né, e acho até que tem a ver com essa pergunta que você inverteu, né, quer dizer, como que o direito está se transformando, foi capaz de construir outras formas aí. Essa primeira seria uma outra compreensão da animalidade como uma fonte de potência, não como fonte de submissão. Então, seria ser quase uma apropriação da animalidade e reversão dela como algo positivo. Nosso lado animal é positivo, né? Nosso lado biológico, né? E um segundo seria construir uma outra compreensão do humano como estatuto próprio, mas que não incorresse nas armadilhas do excepcionalismo, quer dizer, de achar que há um estatuto diferente do humano, mas que ele seja superior, né? Você podia explorar isso um pouco, né? Talvez até juntando com a questão que você explorou anteriormente? Vou tentar aqui trazer um pouco disso. Acho que, apesar de não serem os pontos que eu trago, né, na tese, eu não elaboro sobre isso, mas acho que já é
quase um grito ali de sim, precisamos fazer agora. Meu próximo passo talvez seja continuar trabalhando, né, com essa compreensão da animalização, mas já com uma parte mais propositiva de realmente pensar caminhos, porque acho que precisa, né? A gente, enfim, só ficar fazendo os diagnósticos assim, às vezes pode ser muito duro. E aí acho que são os caminhos realmente que eu quero seguir a partir de agora, nessa vida pós, né, doutorado. Então, como a gente falou aqui, eu falei, né, bastante, nessa experiência particular que predominou, né, nessa história do Ocidente, realmente a animalidade ela foi usada de uma forma negativa, uma forma da subjugação, da inferiorização. Então, o nosso imaginário, o nosso vocabulário, a leitura que às vezes a gente faz de pessoas, de grupos, de situações, ela constantemente passa por essas compreensões específicas da animalidade, né? E que poderiam resumir realmente como uma visão negativa, como aquela parte do ser humano que não é civilizada, que é a parte violenta, que não se submete a regras, uma parte que é imoral. E como eu tinha falado, ela só faz sentido nesse sistema realmente de sentidos e de imaginário. Então, acho que o primeiro caminho seria, que é muito promissor, que é pensar na construção realmente de outras compreensões, isso já está sendo feito, né, da animalidade, outros imaginários, outras linguagens, outras práticas e entendimento das próprias capacidades, né, dos milhares e dos diferentes animais como fonte da potência. Então, não vê-la mais como um limite da nossa natureza, digamos assim, mas como uma possibilidade de metamorfose mesmo. E aí, pensando nisso, como que a gente até chegou a falar na banca, o Eduardo Viveiro de Castro é realmente um dos caminhos de que eu gostaria muito de me engajar mais agora, porque quando ele traz esse perspectivismo ameríndio, que ele desenvolve todo o trabalho de antropologia dele, já é outro paradigma de compreensão do animal, da animalidade, da relação entre humanos e animais, sem esse paradigma hierárquico, fora de todo esse paradigma realmente ocidental ali, que foi o que eu tentei trazer mais, né, na tese. Então, digamos, é uma crítica externa, né, a esse paradigma, que traz uma outra forma de ver muito potente, que recoloca as discussões sobre cultura e natureza, essas divisões também tão marcantes, né, para a modernidade. Então, acho que ali é um caminho muito importante, é pensamento nosso também, né, que a gente está sendo produzido, foi produzido a partir e desde aqui, muito relevante. Quanto mais eu assisto palestras, assisto, né, vídeos e falas, todos estão assim em vários lugares do mundo. É um caminho que tem sido realmente pensado, né? Muitas pessoas estudiosas estão recorrendo como forma de pensar outras relações. Então acho que esse seria um caminho. Isso como uma crítica externa, né? Mas como uma crítica interna, se a gente for olhar na própria história ali do Ocidente, ali, em tudo isso que eu tentei trabalhar, acho também, que eu não saberia dizer de pronto, né? Mas acho que ali também tem aquelas histórias que se perderam, né? Aquelas visões, aquelas outras compreensões que não se tornaram predominantes, mas que estavam ali tensionando muito com essa que prevaleceu. Então, fazer essa arqueologia, esse resgate, eu acho que é uma possibilidade também que seria bastante interessante. E o outro caminho, que seria, né, ao invés de pensar recolocar a animalidade, mas seria se engajar com uma outra construção, talvez compreensão, e isso me interessa, né, trabalhos que façam isso, com uma outra compreensão do humano, que não vai incorrer nessa armadilha que é o que a gente tem chamado de excepcionalismo humano. Então, uma forma que a gente pense o humano sem que ele dependa, sem que ele só exista na relação com o animal.
sempre tendo esse outro, o negativo para dizer, não é isso, não é isso. Então, quando a gente se conseguir fazer desacoplar, né, sem recorrer a algum conceito, alguma definição do animal, então, nossa compreensão sobre o humano ele tem sido formulado com base naquilo que não é humano, mas essa diferença ela aponta para uma diferença qualitativa, né, entre os dois, que implica numa superioridade. Então, extraiu sua superioridade do humano sobre o animal com base numa diferença qualitativa. E eu acho que hoje fica muito difícil sustentar a superioridade. A distinção, não. Acho que não é um problema a gente argumentar que há diferenças, há o pensamento, há a linguagem, há formas de vida, o problema acho que é decorrer disso a subjugação, a superioridade. Então, pensar nessas características que definem, que seriam distintivas, né, desses seres que a gente chama ali de humanos, sem realmente incorrer em superioridade, em hierarquia. E eu acho que a gente carrega muito esse peso de como a Salisbury ela faz ali uma análise de 1000 anos, um longo, enfim, trabalho meticuloso de legislações, de documentos, de doutrinas, mostrando realmente o quanto, apesar de todas essas crises de distinções e tudo que ela traz ali para o final, tem um paradigma realmente de superioridade que ficou e que veio um modelo muito específico, né, da tradição cristã, e que acho que ainda, enfim, produz seus efeitos, né? Então, acho que é a gente conseguir realmente ainda se desengatar disso para conseguir pensar sem ser essa questão relacional, né? Um depende ali do outro. Acho que seria um pouco por aí, talvez. Muito bem, obrigada. Muito interessante o seu trabalho, muito instigante, muito valioso, né, Bruna? Muito valioso, parabéns. Eu vou colocar nos créditos do vídeo o link para a sua dissertação de mestrado, que já está disponível. E quem nos assiste, que espere um pouco para ter acesso à versão. Só um pouquinho. Para ter acesso ao doutorado. Mas eu vi que você publicou um artigo recentemente na Direito e Praxis, que está ligado ao seu trabalho de doutorado, que as pessoas podem, no link da revista Direito e Praxis. Né? Até ali, é só um comentário, é um dossiê bem legal também. Sobre traz um pouco que vocês organizaram. Isso. Você e Betânia. Muito legal. Muito legal. Eu vou colocar o link também, então, tá? Nos créditos do vídeo. E te agradeço imensamente sua disponibilidade de expor seu trabalho para nós. Tenho certeza que as pessoas que assistirão gostarão muito e ficarão muito estimuladas com sua fala, com seu pensamento. E falo aqui, vocês, além desse programa, consultem os outros da nossa playlist. Eu até, enquanto você falava das outras perspectivas, eu me lembrei de 2 programas, com o Igor Scaramuzzi, sobre os quilombolas do Alto Trombetas, que são caçadores de castanha e caçadores também, e um programa do Genilson Ferreira, sobre as catadoras de aratu, numa região de Sergipe, que tem muito a ver com essa coisa de outras percepções do mundo, das relações entre mundo humano e mundo animal. Então, convido a todos a assistirem. Muito obrigada. Que agradeço. Você as últimas palavras, Bruna. Acho que é agradecer. Fiquei muito honrada com o convite de poder participar do projeto, do Conversa Animal. O projeto é maravilhoso. Muito feliz mesmo de estar aqui. Muito obrigada. E agradeço a todos que nos assistem. Muito obrigada.